O Chopper é um dos personagens mais criativos de One Piece. Ele foi apresentado como uma rena que comeu a fruta do humano, e sendo médico e bastante inteligente, ele criou uma forma de burlar sua Akuma no Mi, fazendo várias transformações alternativas no seu corpo. Essa forma é a conhecida Rumble Ball, um tipo de droga com uma cor amarela que o Chopper utilizava muito no pré-time skip. A Rumble Ball força mutações e transformações no corpo de um usuário do tipo Zoan, e o usuário também pode controlar o seu corpo transformado com mais poder por 3 minutos. Mas a Rumble Ball também possui efeitos colaterais. Segundo o Chopper, se o usuário tomar 2 delas dentro de 6 horas, ele perde o foco de suas transformações. O Chopper mesmo já teve dificuldades para selecionar uma transformação por comer 2. Se uma terceira Rumble Ball é tomada dentro do prazo de 6 horas, o usuário perde o total controle sobre o seu corpo e sua mente, criando uma versão mutante de sua forma animal, combinando atributos de todas as outras transformações. E pelo usuário estar inconsciente nessa forma, a transformação acaba drenando toda a energia corporal sem uma pausa, o que torna ela muito perigosa. Uma das maneiras de encerrar essa forma é utilizando os efeitos do mar, como a própria água ou o Kairoseki. No pré-time skip, o Chopper mostrou várias transformações utilizando suas Rumble Balls. O Jumping Point, modo saltador, é uma forma onde ele fica com características de humano e rena ao mesmo tempo, com o foco principal em suas pernas. Elas passam a ter a força e os atributos das 2 formas juntas, sendo mais longas e ainda mantendo as patas de rena, assim podendo dar saltos muito altos e esquivas rápidas. O Arm Point é uma forma com foco nos seus braços e nos cascos da sua pata. O Chopper ganha mais força e potência em seus golpes, podendo quebrar com facilidade coisas como um concreto. No pré-time skip, essa é uma das formas mais fortes e ofensivas do Chopper, que se mostrou ter uma força para empurrar um pacifista no arquipélago Sabaody. O Guard Point é seu modo defensivo. O pelo do Chopper cresce de forma exagerada em forma esférica e se torna um tipo de escudo para aumentar sua defesa. Nessa forma, ele passa a ser mais anti-impacto, podendo resistir a fortes pancadas dos inimigos e arremessos pelo ambiente. O Horn Point é uma forma para aumentar a potência dos seus chifres. As pernas do Chopper ficam mais grossas para aumentar sua velocidade no modo rena, e seus chifres passam a ficar muito maiores. O Horn Point é como se fosse uma forma ofensiva do modo rena para ter um uso aprimorado dos seus chifres. E por último, o Monster Point. Essa é a forma mutante do Chopper quando ele comia 3 Rumble Balls. Ela é a mais poderosa do Chopper, com aumento na altura, força e resistência. O ponto fraco dela é a perda da sanidade mental do Chopper pela droga. Ele acaba ficando descontrolado atacando inimigos, aliados e um ambiente tudo às cegas, tomado pela fúria. Segundo a Doutora Kureha, essa forma monstruosa foi capaz de destruir uma aldeia inteira da ilha de Drum, mostrando que se ela não for parada de algum jeito, pode continuar causando danos sem fim. No pós-time skip, o Chopper passou a ter um controle aprimorado de quase todas as suas transformações, sem precisar mais do uso das Rumble Balls. O Guard Point passou a ser em torno de 10 vezes maior e resistente, podendo melhorar tanto sua defesa quanto servir de defesa para outros aliados próximos. O Horn Point teve chifres ainda maiores, e suas patas passaram a ter uma forma mais volumosa no antebraço, podendo ser usado como uma escavadeira. O Monster Point passou a ser controlado por Chopper, passando a ser uma forma poderosa e estável, além de utilizar apenas uma Rumble Ball como se fosse só uma transformação comum como eram suas outras. O Chopper também criou um novo point chamado de Kung Fu Point, uma forma criada e aprimorada sem precisar mais do uso da Rumble Ball. O Kung Fu Point aumenta muito a sua velocidade e esquiva, além de utilizar técnicas de artes marciais. É como se fosse uma forma alternativa do Jumping Point, mas agora tendo potencial para ataque. O Chopper usa muito ela para lidar com inimigos mais fracos, que não necessita de muito esforço. E o Kung Fu Point também passou a ser a forma padrão de luta para o Chopper. Possivelmente o Chopper aderiu um efeito da Rumble Ball para o seu modo Hive Point, o modo humano, visto que antes ele era mais humanoide e agora ele tem mais características de rena, com mais músculos, altura e poder. A Rumble Ball é um tipo de droga criado especificamente para o tipo Zoan do Chopper, mudando a forma do seu pelo, casco, chifre, etc. Mas ela pode ser modificada para outros usuários do tipo Zoan, fornecendo variações para os seus corpos, extraindo e aprimorando as melhores qualidades do animal da fruta. Black Maria possui uma fruta de uma aranha pré-histórica, mas sua forma híbrida é incomum. Ela deveria aderir às características tanto humanas como aracnídeas, mas ela possui as características de ambas as formas separadas devido ao uso de um tipo de droga. Então Black Maria é um exemplo de personagem que também pôde modificar o seu corpo com uma droga semelhante à Rumble Ball.